Olá, sou Rony Dias, professor do Instituto Federal do Amapá, e hoje nós vamos conversar sobre epistemologia do conhecimento. A epistemologia do conhecimento surgiu especialmente entre os gregos para trazer uma referência, uma base ao conhecimento dito válido ou um conhecimento confiável. Esse termo ele passa a ganhar força a partir do século XVI, quando surge a primeira revolução científica propriamente dita, um divisor de águas, né, entre a Idade Média para a Idade Moderna, onde nós temos aí estudiosos nas áreas, especialmente das áreas da natureza, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes e Francis Bacon, vem trazer grandes referências, né, de um estudo sistematizado sobre a natureza. E com eles surge também o método positivista. Esse método é o que vai trazer referências a essa construção de um conhecimento dito válido. A partir do quê? A partir daquilo que pode ser experimentado. Quando se é experimentado algo, eu posso mensurar, eu posso comparar e eu posso, de alguma forma, também comprovar. Esse é um pouquinho, de um modo resumido, falando sobre o método positivista. Esse método, ele é considerado, até então, um método que é um paradigma hegemônico, que se estabeleceu desde o século XVI, XVII, XVIII, ainda no XIX, e em algumas áreas de conhecimento ele ainda se prevalece. Mas outros paradigmas também surgiram com o tempo, chamados de paradigmas emergentes, especialmente a partir das ciências humanas, das artes, onde vem trazer outras referências, vem trazer outros critérios que embasam também esse dito conhecimento. É importante entender que conhecimento não tem uma forma única, né, de compreender. Não existe um discurso unânime na sociedade acadêmica sobre a questão do conhecimento. Tanto é que existem áreas de conhecimento. O conhecimento da área da natureza, o conhecimento da área das exatas, né, o conhecimento da área de humanas, das ciências sociais aplicadas, das artes. Então, esse conhecimento ele vai ter uma certa singularidade, uma certa particularidade, dependendo desses campos específicos de estudo. O que é importante a gente compreender também que muito do que a gente compreende sobre conhecimento é um conhecimento construído a partir de uma civilização ocidental, né? Então, que surge especialmente a partir da causalidade, né, especialmente de detectar uma questão ou um problema para poder responder a esse problema, a essas demandas do mundo, né? Tentando compreender a realidade, tentando compreender o comportamento humano, né? Claro, dependendo dos objetivos de cada uma dessas áreas de conhecimento. É algo muito complexo hoje falar sobre epistemologia do conhecimento. É complexo porque é preciso tomar bases, referências específicas para que área do conhecimento você quer discutir, você quer tratar. Durante um bom tempo, se percebeu, por exemplo, que essas bases, especialmente positivistas, que surgiu das áreas dos estudos da natureza, elas não eram suficientes para responder complexidades sobre, por exemplo, o cotidiano, sobre a própria natureza e sobre o comportamento humano no campo da psicologia, no campo das artes, por exemplo. Então, essas referências ou essas bases, elas vinham muito a partir de uma
causa hipotética, né? Saber o que provocou tal problema. Vejam que nós atravessamos um mundo bastante complexo, instável, cheio de muitas incertezas, como, por exemplo, estamos, né, vivendo essa grande dificuldade, essa grande confusão de compreender a pandemia, por exemplo, do Covid-19. Né? É importante, um exemplo como esse, tratar de epistemologia, porque a epistemologia ela vem trazer essas referências para compreender o que é confiável, o que é conhecimento que a gente possa dizer enquanto verdade, né? Verdadeiro. Né? Vejam que durante esse período da pandemia, nós tratávamos de um inimigo praticamente invisível, não sabíamos de onde vinha, o seu comportamento, como ele agia, em que lugar ele poderia estar, e com isso um acúmulo, uma avalanche de muitas informações, e nessas informações os famosos fake news, as crendices, os achismos, né, as impressões sobre as coisas da realidade. Então, a epistemologia nos ajuda a compreender, né, que caminhos percorrer para encontrar esse dito conhecimento, e esse conhecimento verdadeiro, entre aspas, né? Compreendendo que a realidade é algo muito complexo que nós não podemos abarcar. Né? Muitas áreas de conhecimento reconhecem isso. Né? O que conhecemos da realidade é uma parte, é um fragmento, e dessa parte, desse fragmento, existe um universo que nós desconhecemos. Né? Diante de todo esse caos da pandemia do Covid-19, traz também muitas aprendizagens nesse aspecto de que a causalidade já não é suficiente para desenvolver pesquisa, para desenvolver conhecimento. Né? Então, foi preciso atuar na finalização, digamos assim, não mais na causa, não mais no princípio, no início, mas numa finalização para responder a um problema, como, por exemplo, a vacina, né? A produção de vacina, os estudos desenvolvidos em torno da produção de uma vacina, da criação de uma vacina, e que outros também já estão no estudo de drogas, né? De remédios, para combater também esse vírus, que causou, né, um caos, que causou tantas mudanças na nossa vida, no nosso cotidiano. Aprendemos de muitos termos, aprendemos de muitas outras formas de se relacionar ou não se relacionar, como, por exemplo, a questão do isolamento social, como questão de conceitos como, por exemplo, o colapsar, né, o sistema de saúde. Então, são comportamentos, conceitos que ainda não temos uma definição, uma clareza, um esclarecimento definitivo sobre o que nós estamos vivendo, o que nós já passamos e o que ainda iremos passar. Então, o que é importante a gente ter um olhar sempre criterioso, um olhar que tem as suas o seu processo de sistematização, quer dizer, de registro, de observação, também de comparação em alguns aspectos. O que eu quero dizer para vocês assim, que durante também um bom tempo, esse conhecimento dito acadêmico, científico, ele se colocou numa posição oposta ao senso comum, né? Como se o conhecimento científico fosse muito mais importante do que o senso comum. Notem que, ao longo de todo esse processo da construção da ciência na história da humanidade, muito do que se tem de ciência, do que se construiu de ciência, ele parte também de conhecimentos
do senso comum, quer dizer, daquele saber prático, daquele saber fazer, que depois, com o tempo, ele vai sendo sistematizado, ele vai sendo organizado até essa construção das leis, das normas, né, dos postulados, que vão trazer essa baliza, essa referência do que seria o conhecimento, especialmente falando para vocês do conhecimento acadêmico, né, o conhecimento científico. Mas é importante dizer que muitos outros levantes no campo acadêmico também têm trazido outras contribuições, bastante contribuições, que não somente do modelo positivista. Esse modelo positivista que não é mais suficiente aos anseios contemporâneos das demandas, da complexidade do mundo, né, que vivemos hoje. Então, a teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, já é um ponto importante, um contraponto, aliás, a esse modelo positivista, onde ele vem trazer essa flexibilidade do tempo e do espaço que, em um determinado momento, na construção da história das ciências, por exemplo, se tinha uma verdade absoluta sobre o espaço e sobre o tempo, por exemplo, né? Então, mesmo dentro dos estudos da física, Einstein vem trazer essa nova perspectiva, ou essa outra perspectiva de compreender a realidade através de uma relativização. Quer dizer, existe simultaneidade de eventos, existe uma simultaneidade de fenômenos, mesmo entre si e comparado com outros, né? Então, nesse processo do conhecimento, para todos nós que somos estudantes, eu sou professor, mas também sou estudante, porque eu aprendo a cada dia, e aprendemos olhando as coisas, experimentando também as coisas e praticando, né? Registrando, anotando, sistematizando. Hoje, muitas dessas áreas de conhecimento reconhecem o cotidiano como um campo profundo e também complexo para se produzir também conhecimento, né? Então, é importante a gente também saber fazer as questões, né? Porque muitas das questões que eram construídas nesse princípio, né, da causalidade positivista já eram perguntas tendenciosas, pretensiosas, que já apontavam uma resposta, um possível resultado. Diante desse mundo complexo que vivemos, de difícil compreensão, de um hermetismo que a gente vive, né, a cada momento, especialmente agora, né, com o caos da pandemia, nós precisamos saber fazer as perguntas adequadas, as perguntas corretas, mas para isso a gente precisa ter todo um tempo de percepção, de observação sobre os fenômenos, sobre a realidade, sobre o objeto em questão, né? Então, outro ponto que eu quero fazer aqui, diante dessa epistemologia do conhecimento, que nós temos como um histórico de produção dentro do mundo ocidental, existem também outras bases de conhecimento, né, que estão ali no campo, por exemplo, dos saberes tradicionais, que estão ali, por exemplo, nas sociedades tradicionais indígenas, quilombolas, por exemplo, das sociedades orientais, né, como, por exemplo, da Índia, das sociedades orientais da China, do Japão, por exemplo. Então, ali do Oriente Médio, né, que tem também toda uma construção histórica sobre ciência que o mundo absorveu. Então, é preciso também a gente ter esses outros pontos de referência na história da humanidade, de civilizações, para que a gente também não tenha um discurso absolutista, totalitário, e um discurso universal. Porque durante um bom tempo também o positivismo teve esse discurso universal sobre o conhecimento. E
em boa parte desse discurso, ele se quebrava a regra nas suas exceções, nas exceções de particularidades, de singularidades, de conhecimentos locais, por exemplo, ou de realidades locais. Como, por exemplo, nós temos uma frente teórica de discussão, não somente filosófica, mas de caráter prático também, que são as epistemologias do Sul, que são discursos desses povos que estão em continentes, em países que não fazem parte daqueles eixos principais, historicamente hegemônicos, como, por exemplo, Europa e Estados Unidos, mas como, por exemplo, da América do Sul, né, do continente africano também, né, trazendo contribuições para a compreensão da realidade em toda a sua complexidade. Bom, espero ter contribuído um pouquinho. São muitas questões, são muitos assuntos, mas eu espero poder, pelo menos, ter provocado, né, instigado uma questão maior em cima dessa discussão sobre a epistemologia do conhecimento. Forte abraço.